Pessoal, uma boa noite a todos. Estamos de volta aqui, quarta-feira, mais um dia de estudo bíblico. E nós vamos dar continuação então aqui ao estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos primeiro dando uma introdução dos métodos de interpretação para que a gente possa assim melhor interpretar, como nós dissemos na aula passada, né? O livro do Apocalipse é um livro difícil e é uma literatura especial, então nós precisamos estudar primeiro o método de interpretação, métodos de interpretação, para depois nós entrarmos no livro, ok? Vamos fazer uma oração primeiro, pedindo que o Senhor nos conduza em mais esse estudo da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença mais uma vez, nesta quarta-feira, e queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e nos dirigir nesta aula de hoje. Abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua Palavra. Abra a mente de todos nós, Senhor, que estamos ouvindo, nós que estamos lendo a Tua Palavra, que estamos estudando. Ajude-nos nesta noite, mais uma vez, no estudo da Tua Palavra. Nós sabemos que o principal é o Teu Espírito Santo, que nos ilumina, que nos guia e que nos dá o entendimento, Senhor, para compreender a Tua Palavra. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, continuando, semana passada, nós, falando de métodos literários especiais, nós estávamos falando sobre a tipologia, né? A tipologia é um modo como Deus usa em toda a Bíblia, nos mostrando que a Palavra de Deus ela tem uma conexão. E quando Deus fala, Ele não fala somente com palavras, mas com coisas. Deus, como diria São Tomás de Aquino, né? Deus não fala somente com palavras, mas com coisas. Nós falamos com palavras. Então nós explicamos a questão da tipologia, o que é tipologia, como ela se desenvolve em todas as escrituras sagradas, e ficou para nós vermos ainda alguns tipos de tipologia, né? Hoje nós vamos estudar, começando com eventos típicos, eventos no Antigo Testamento, que são tipos, que são tipologias que se cumprem, que tem o seu antítipo no Novo Testamento. Nós vamos abrir então as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso aqui é um exemplo muito forte, um exemplo bem especial do que é específico, do que é uma tipologia. Paulo nos dá um exemplo maravilhoso aqui sobre eventos típicos. Não são todos os eventos que são típicos, mas o que Paulo cita aqui, como nós dissemos, como nós descobrimos que é uma tipologia, ele deve ter uma conexão com o seu antítipo e, na maioria das vezes, ele está, a própria Escritura está dizendo a respeito dele explicitamente, às vezes implicitamente, mas na maioria das vezes explicitamente. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim no versículo 1: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estavam todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você veja aqui tipologia, ok? Então, esses eventos, o batismo em Moisés, ok? Todos foram batizados no mar e na nuvem. O batismo que vem das águas, o batismo que nós nos batizamos, e o batismo que vem do céu, como o próprio João Batista diria: aquele que vem após mim é maior do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Paulo aqui mostra uma tipologia que há entre o nosso batismo, o batismo cristão, que é o batismo quando nós nos arrependemos, cremos em Cristo, o batismo de inclusão na igreja, e o batismo com o Espírito Santo. Todos aqueles que recebem a Cristo recebem o Espírito Santo. Então Paulo faz uma tipologia na nuvem e no mar. Depois ele diz ainda no versículo 5: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram
como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então veja, o apóstolo Paulo diz aqui, isso aqui foram exemplos, um tipo que nos apresenta algo aqui, que serve para, no caso do apóstolo Paulo aqui, dar uma exortação para a comunidade de Coríntios, para que eles não caíssem em pecados graves como eles estavam fazendo. E aqui diz assim, no versículo 7, não vos façais idólatras, como algum deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Isso aqui está lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 6. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como algum deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, depois ele fala, aquele pois que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Então, você veja, aqui é um exemplo de evento, todos esses eventos que aconteceram, o batismo, a travessia do mar, depois, quando foram picados por serpentes, e Jesus dá o exemplo depois da serpente lá, dizendo, assim como a serpente foi levantada, o filho do homem será levantado. Depois, aqueles que murmuraram, quando beberam da água no deserto, quando Moisés bate na rocha e a rocha brota água, ali o que Paulo está dizendo? E a rocha era Cristo. Então tudo isso são eventos típicos que a própria palavra de Deus, veja aqui na carta de Paulo aos Coríntios, nos dá a autoridade de ir lá e dizer, não, isso aqui é uma tipologia, isso é um evento típico, ok? Um outro exemplo que nós temos aqui está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Capítulo 2 de São Mateus, no versículos 17 e 18. Isso aqui foi um evento, isso aqui é uma coisa importante de nós aprendermos agora com a tipologia, porque depois, quando formos estudar profecias, também há que se levar em conta essa questão aqui que nós vamos ver aqui no Evangelho de São Mateus, ok? Então, no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, do versículo 13 em diante, conta sobre a fuga de Jesus para o Egito. E Herodes foi lá e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque os magos tinham ido até ele, né, e tinham perguntado a respeito do tempo, onde estava o Messias e tudo. E Jesus já tinha nessa época mais ou menos 2 anos de idade, por isso que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus foge para o Egito e as crianças são mortas. No versículo 17 diz assim: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Agora veja, esta profecia está no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15 do livro de Jeremias, quando Jeremias estava profetizando uma catástrofe que iria acontecer na nação de Israel, e seria levada cativa para o exílio de Babilônia. Então, Jeremias ali profetizou uma catástrofe nacional, e ela era um tipo de uma catástrofe local que iria acontecer ali na Judéia nos tempos de Jesus, ok? Que o rei Herodes iria matar as crianças ali mesmo, naquele lugar. No tempo de Jeremias, depois do profeta Jeremias, eles foram levados cativos para a Babilônia, ok? Primeiro foi Israel para a Síria, depois Judá para a Babilônia. Então o que acontece? Quando nós lemos profecia,
também nós temos que levar em conta isso, que uma profecia, ela tem um cumprimento, muitas vezes no Antigo Testamento, ela tem um cumprimento imediato, ou seja, um tipo, ela pode ser considerada um tipo, como no caso aqui da matança das crianças, e tem o seu antítipo, o seu cumprimento total no final, ali no Novo Testamento. Esse foi o caso aqui, desta profecia, aqui em Mateus, que o evangelista Mateus cita a profecia de Jeremias, e diz, aquilo que aconteceu nacionalmente lá, o que está acontecendo localmente aqui, é um cumprimento do que o profeta Jeremias diz. Então, profecias do Antigo Testamento, nós vamos, principalmente quando nós estivermos dentro do livro do Apocalipse e voltarmos nas profecias ali do profeta Daniel, o que vai acontecer? Chegando lá no profeta Daniel, algumas profecias do profeta Daniel, dá-se a entender um cumprimento imediato em Antíoco Epifânio, que foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Porém, o que nós temos que entender é que quando há uma profecia, e toda profecia ela é simplesmente 100% clara, e ela se cumpre 100%. Antíoco Epifânio cumpriu muita coisa do que Daniel previu. Porém, alguns detalhes não bateram com a profecia. Qual é a melhor maneira de nós interpretarmos isso? Ela não foi o cumprimento total da profecia. Foi um tipo, então, do que irá acontecer em um futuro. Então, se ela não cumpriu em todos os detalhes, era um tipo, é uma tipologia do que irá acontecer. Assim também como Tito, o general Tito, entra em Jerusalém no ano 70, e ali ele destrói o templo, né? E Jesus tinha dito que não sobraria pedra sobre pedra, e não sobrou mesmo. Mas Jesus tinha dito também, um pouco antes, ali no sermão do capítulo 24 de São Mateus, no sermão dos últimos tempos, que quando eles vissem a abominação, a desolação que Daniel falava, aquilo eles poderiam saber que então iria se cumprir aquelas coisas. Muitos afirmam que a desolação foi quando o general Tito entra lá, mas faltou muitas coisas ali no general Tito de que está para acontecer, para se cumprir 100% a profecia no final dos tempos. Alguns intérpretes dizem não se cumpriu 100% porque era simbólico essa parte, mas não é o que a própria Bíblia, o que as próprias Escrituras nos apontam de um modo mais seguro de se interpretar as Escrituras. Porque aí a gente pode forçar algo a ser simbólico sem que as próprias Escrituras nos deem claramente que aquilo ali é algo simbólico. Ok? Então, isso é um exemplo de eventos de tipologia. Temos também, no Antigo Testamento, instituições que são práticas que prefiguram eventos posteriores para a salvação. Então, por um exemplo, o sangue dos cordeiros, né, que nós vemos lá em Levítico, quando se matava um animal, quando se sacrificava um animal e levava o sangue. Nós falamos disso a aula passada, e acho que nós lemos até essa parte em 1 Pedro, né, quando fala que o sangue de Cristo é o sangue do cordeiro perfeito, do cordeiro que foi imolado por nós. Então, essas instituições típicas do Antigo Testamento de sacrifícios, elas tipificavam o sacrifício de Cristo, que veio purificar nós, hoje, povo de Deus, dos pecados uma vez por todas. Por isso que fala que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício de uma vez por todas. Ok? Então são instituições. Um outro tipo de tipos do Antigo Testamento, que nós vamos ver também, são cargos ou ofícios que incluem, por um exemplo, Moisés no seu ofício de profeta. Se nós podemos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronômio, nós vamos ver aqui um exemplo de tipologia de cargos.
cargos do Antigo Testamento que tipificam coisas futuras. O apóstolo Paulo também diz que eram sombras de coisas superiores que haveriam de vir. Só estou falando um pouco mais alto, que a minha voz está saindo baixa aí, né? Nas gravações, e hoje está bom, né? Hoje está beleza. Hoje estou falando um pouquinho mais alto para o pessoal entender, conseguir escutar aí em casa, ok? Então, capítulo 18 de Deuteronômio, no versículo 15, diz assim: isso aqui foi quando Moisés estava falando para o povo. Moisés já estava para ir também, e ele diz assim: olha, o Senhor teu Deus te suceda um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. O Senhor Deus suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação. Então, você veja, o próprio Moisés diz: o Senhor Deus te suscitará um profeta como eu no meio de ti. A ele ouvirás. Moisés se referia a Cristo. Então, quando nós dissemos que Cristo, ele cumpre a missão de profeta, porque nós dizemos que Cristo ele é rei, profeta e sacerdote. Esses três títulos que cabem ao Cristo. Então, o próprio Moisés, ele pode ser tido como uma tipificação do Cristo, porque ele mesmo diz: o Senhor Deus levantará um semelhante a mim. A ele vocês vão ouvir. Né? Ou seja, ao Messias, ao Senhor. Então, Moisés era um tipo de Cristo. Um outro exemplo que nós vamos ver de cargos no Antigo Testamento está na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Olha que coisa interessante. Carta aos Hebreus, capítulo 5, onde o escritor vai falar sobre mais dois cargos, aliás, do Antigo Testamento. Nós vamos ler do versículo 1 para a gente entender melhor do que o apóstolo está falando aqui. Ele diz assim: olha, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele põe dois tipos do Antigo Testamento que tipificam o Cristo. Primeiro ele fala que Arão, assim Cristo também não tomou para si, mas foi-lhe dado ele ser sacerdote, sumo sacerdote. E o escritor aqui aos Hebreus diz que nos dias da sua carne ofereceu orações, assim como o sumo sacerdote oferecia a Deus tanto os sacrifícios como as orações. O sumo sacerdote, ele sacrificava o animal e oferecia a Deus. Assim o Cristo sacrificou-se a si mesmo e se ofereceu por nós, como também ofereceu orações, assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez
por ano para ali oferecer o sangue pelo pecado do povo. E o próprio apóstolo diz o seguinte, que Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas para oferecer o seu próprio sangue por nós. Então Cristo é sacerdote. Arão, ele era um tipo, ele tipificava o Cristo que haveria de vir. Assim também Melquisedeque, que era rei de Salém, e veio, aqui como diz o escritor, né, como diz outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, para nós entendermos a questão da ordem de Melquisedeque, no sacerdócio levítico, haviam várias ordens. Veja que havia a ordem de Abias, a ordem disso, quando o Zacarias entrou para oferecer sacrifício, ele era da ordem de Abias. Havia um cabeça que era daquela ordem, daquela linhagem. Ordem significa daquela linhagem. Jesus não é da tribo de Levi. Então eu diria, como ele pode ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Ele é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que era rei de Salém, né? E era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era rei e sacerdote. Então Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, ele apontava para Cristo. E aí se cumpre em Cristo todas essas tipologias de cargos do Antigo Testamento. Ou seja, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Então, estes cargos se cumprem em Cristo. Por isso nós chamamos Cristo rei, profeta e sacerdote. Então, são cargos que tipificam coisas do Novo, que vão se cumprir, vão ter o seu antítipo no Novo Testamento. Ok? Nós vemos também no Antigo Testamento ações que tipificam, ações típicas que tipificam coisas que irão acontecer. Um exemplo disso nós vemos ali no livro de Isaías. Então, muitas vezes quando Deus usava o profeta para profetizar, às vezes Deus usava o próprio profeta para que ele falasse de forma típica para o povo ver e entender do que ele estava falando. No capítulo 2, no capítulo 20 do profeta Isaías, no versículo 2, nós vemos um caso de ação típica. Não é? Então, disse assim, capítulo 20, versículo 2. Falou o Senhor nesse tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, disse-lhe, vai, tira o pano de saco dos seus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então, o profeta anda nu, mostrando como aquele povo que iria ser capturado pela Síria, iria ser levado nu e descalço. Era um sinal que o profeta mostrava, era uma ação típica. Ele tipificava uma profecia pela ação que ele estava fazendo. Assim também, nós vemos no Antigo Testamento o caso de Oséias. Oséias é um caso tremendo no Antigo Testamento, que Deus fala para ele, Oséias, sai, vai, casa-se com uma prostituta e tenha filhos com ela. E aí Oséias vai, se casa com a prostituta, e que muitos hoje se dizem profetas, né? Mas o que Deus pedia para os profetas não era essa moleza que o pessoal que se diz profeta hoje era, não é? Deus pediu algo terrível, e depois a mulher ainda larga o profeta Oséias, volta para a prostituição. Deus fala, vai lá e busca ela de novo, para mostrar para o povo, tipificar para o povo, o quanto Israel era infiel a Deus. Deus trata muitas vezes na palavra de Deus, ele trata a relação dele com Israel como do noivo com a noiva, com a igreja também. Quando fala da parábola das virgens, não é? Que o noivo vem, quando
fala da Jerusalém celeste descendo do céu, ataviada como uma noiva. Então, são tipos, são tipificações. E então Deus mostrava quanto Israel era para ele infiel. E mesmo assim ele estava sempre dando chances a Israel, mesmo Israel sendo infiel. E Oséias foi, na época dele, um tipo para aquele povo que estava olhando para ele, simbolizando a infidelidade do povo de Israel. Ok? Então nós vimos aí alguns exemplos de tipos, de tipologia, que nós podemos ver no Antigo Testamento, que clareiam para nós, nos tempos de hoje, a questão de como nós interpretamos todas essas coisas na palavra de Deus. E quando nós lemos algo, dizemos, opa, isso aqui está tipificando algo. Por que Deus fez isso no Antigo Testamento? Né? Porque às vezes nós lemos o Antigo Testamento e não compreendemos aquelas guerras, não compreendemos aquelas mortes, não compreendemos aqueles sacrifícios, não compreendemos o porquê que Deus mandou fazer daquela maneira, porque aquilo tipificava, é o modo de Deus falar, para que fique claro para o povo, para que Deus explique, como se a catequese de Deus é muito mais profunda, não é? Ele vai ensinando com atos, com coisas, com cargos, com tipos de coisas que apontam para o seu cumprimento na nossa época e no nosso tempo, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de eventos e de tipos do Antigo Testamento. Então vem a questão que vem agora é a seguinte: e como é que nós interpretamos? Como nós vamos interpretar esses tipos? Porque há uma forma de se interpretar a palavra de Deus, há uma forma de interpretarmos o que está escrito, e não pode ser a nossa própria maneira, né? Nós não podemos interpretar a palavra de Deus a nossa própria maneira. Uma das coisas, logo após a reforma protestante, um dos pontos que era discutido foi justamente isso. O catolicismo, em partes, estava sempre de olhar pelo que estava acontecendo, porque até então nem todos tinham acesso às Escrituras Sagradas, que não é dizer que era proibido, não era proibido, mas não era recomendado que a pessoa tivesse acesso às Escrituras Sagradas, porque naquela época não era como hoje. Nós temos uma facilidade maior de encontrar material para poder interpretar as Escrituras, e mesmo assim nós vemos o tanto de interpretações errôneas que se fazem, o tanto de seitas que nascem disso. Então, o ponto dentro do catolicismo era: hoje todos têm uma Bíblia e cada um está interpretando a seu próprio modo. E muitos estão deixando o que a igreja sempre ensinou. Olhando para o outro lado, o lado bom da história é que todos poderiam ter acesso mais fácil à palavra de Deus. Então, aonde nós achamos um ponto de equilíbrio nesse meio? É bom que todos tenham acesso à palavra de Deus, é óbvio, todos devem ter o acesso à palavra de Deus. Agora, a interpretação deve estar submetida sempre à igreja, ao que a igreja tem ensinado. Então, por um exemplo, nós sabemos, nós temos colocado durante a semana a palavra de 1 minuto que é colocada ali, não é? Todos ouvem, as pessoas que nos seguem aí, ouvem a palavra de 1 minuto. Essa palavra não é colocada simplesmente da seguinte maneira: eu achei essa palavra bonita, vou pôr. Essa palavra ela é, primeiro, lida e depois é enviada aos pastores para que os pastores analisem e digam: isso aqui está bom. Se houver algum erro em alguma coisa, o pastor devolve e diz: irmão, precisa acertar aqui. E é acertado, e então é dito. Por quê? Porque aonde está o magistério da igreja, e o magistério da igreja serve para isso. Para que serve o magistério da igreja? Para o ensino, para que haja menos erro possível na questão da interpretação da palavra de Deus. Por quê? Porque os pastores já passaram por todo esse caminho, né?
de saber como se interpreta, de estudar, de passar os anos no seminário ali sabendo, opa, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu posso, isso aqui está correto, isso aqui está errado. Por isso passa pelo crivo primeiro, pastoral, para depois chegar ao público. E isso todas as vezes deve ser assim. Então, por exemplo, se às vezes o irmão ou a irmã lê a Bíblia e vê algo muito, muito importante, muito bonito, às vezes Deus falou com ele. É sempre bom, antes de passar, perguntar a alguém superior, ao seu pastor, aquele que está na direção, ao magistério da igreja, se essa interpretação está correta, para depois poder passar para outros irmãos. Sempre funcionou assim. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que na igreja, Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros doutores, ou mestres, ou professores, como quer que diga. Então aí existe o ministério e o magistério da igreja. E o magistério serve para justamente ensinar. O magistério da igreja não é para cortar a pessoa, dizer, não, você está errado, você não sabe nada. Não, não é para isso. O magistério da igreja é justamente para estimular a pessoa que busque cada vez mais procurar uma interpretação cada vez mais correta, mais pura da palavra de Deus. É para isso que serve o magistério da igreja, ok? Então, muitas pessoas às vezes olham, né, e dizem assim, oh, mas esses teólogos, esse pessoal... Não, os teólogos estão lá, não é para cortar as pessoas, mas justamente para incentivar a uma clareza, a algo mais seguro da interpretação da palavra de Deus. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa introdução, e às vezes parece demorada a introdução, ou quando vamos entrar no livro do Apocalipse, parece um pouco demorada, mas é necessária, assim como o alicerce de uma casa, não é? Então, o alicerce de uma casa é demorado. Aqui nos Estados Unidos, tem escavação, e né, o Marcelo trabalha com construção, é um trabalho terrível, né? E faz drenagem, põe isso, e põe aquilo, e põe pedra, e depois faz aquela base bem feita, e depois levanta a casa em cima. Não é? Para quê? Para que se tenha uma estrutura que não caia depois. Não é? Então, assim, os métodos, o modo de interpretar, às vezes você passa tempo no seminário aprendendo esse tipo de coisa, para depois você começar a interpretar. Por quê? Para que se tenha uma construção segura, uma construção que não caia sobre a rocha. Então é por isso que talvez demore um pouco a nossa introdução, mas é extremamente necessária para quando nós entramos diretamente no livro e nós dissermos, ó, isso aqui é isso, isso e isso, todos que pegaram a introdução dizem, ah, é por causa daquilo, ok? Então, por exemplo, como é que nós interpretamos os tipos? Como se interpreta um tipo na Bíblia? A primeira coisa, e isso serve para todos os estilos literários, não só para tipo, mas para todos os estilos literários que nós vemos na Bíblia, tanto para a poesia bíblica como para todos os outros estilos literários, prosa e tudo que existe na Bíblia, isso é muito importante, a análise histórico-cultural e contextual. O que nós queremos dizer com isso, com análise histórico-cultural e contextual? É preciso nós identificarmos, como nós já dissemos, que a Bíblia foi escrita há muitos anos, numa cultura totalmente diferente, com uma língua totalmente diferente, em idade diferente, em tempos diferentes. Existem ali costumes que nós não conhecemos, não é? Então é necessário que a gente busque identificar, primeiro, referências geográficas, aonde fica esse lugar, não é? Então, quando se fala em Israel, quando se fala ali na região da Mesopotâmia, provavelmente ali onde começou a escrita, os fenícios e aquelas pessoas ali, então na região da Mesopotâmia, aqueles locais, os rios que passam por ali, quando nós vamos estudar um livro, aonde ele foi escrito? Por exemplo, o livro do Apocalipse. Foi escrito quando e onde? Né? Em que época foi escrito e quando? Onde era a ilha de Patmos? O que estava acontecendo naquela época? Então, costumes, a localização geográfica. Quando João fala em linguagem simbólica, o que aquelas pessoas sabiam daqueles símbolos? O que aqueles símbolos representavam para aquela época? Né? Então, certos símbolos hoje são quase que
mundiais, não é? Sinais de trânsito, por exemplo, o sinal vermelho, verde e amarelo são quase que universais. Eu creio que em todos os lugares é o mesmo, não é? Mas em certos lugares existem símbolos que são diferentes. Então, quando nós entramos para estudar certas culturas e os seus símbolos e o que eles usavam e por que usavam daquela maneira, é importante saber. Então, detalhes históricos de quando as coisas aconteceram, por que Deus usa aquele tipo, por que Deus usa aquilo, coisas que em épocas eram tidas como, para a nossa época de hoje, coisas muito terríveis, para aquela época eram coisas que aconteciam normalmente, coisa que para nós hoje acontece normalmente, naquela época eram escândalos. Então é necessário estudar o costume para saber, peraí, estou falando nesta época, por causa do costume desse povo e por causa do fundo histórico que está acontecendo. Este fundo histórico, nós chamamos, teologicamente é chamado de Setzinleben. Isso é uma palavra em alemão que significa aquilo que está acontecendo, ok? Então, o Setzinleben, ele deve ser observado quando nós lemos. O que é o Setzinleben? O que está acontecendo quando estava acontecendo quando aquilo foi escrito? João estava onde? Na ilha de Patmos. Por quê? Quem era o governador? Quem era o imperador? Por que o imperador mandou exilar João? O que ele fez? Quando o imperador manda que João vá para a ilha de Patmos, havia voltado o culto ao imperador como um semideus. De onde veio isso? Dominiciano, que era um imperador da época, manda exilar João. Por que o imperador queria que adorasse ele como um deus? De onde veio esse costume? Por que eles faziam isso? Então, quando se fala em Apocalipse que o falso profeta construirá uma estátua do anticristo, e vai colocar um espírito na estátua, e a estátua falará. Existem registros de que imperadores romanos tinham estátuas e deveriam ter estátuas que falassem, com espíritos demoníacos ali no palácio deles. Isso voltará. Então é preciso entender o pano de fundo, o Setzinleben, o que estava acontecendo na história e o porquê que João coloca aquilo quando ele escreve o livro do Apocalipse. Um outro exemplo de cultura e de costumes, né? Quando Jesus fala da parábola das 10 virgens que foram ao encontro do noivo, e às vezes nós interpretamos, então o noivo iria casar com 10, né? Aí nós precisamos entender o que era o costume hebraico, o costume judaico. O noivo iria casar com a noiva. As virgens eram aquelas que adornavam a noiva, elas que iam com a noiva junto, que cortejavam e adornavam a noiva. Então eram 10, 5 prudentes e 5 imprudentes. Era um costume judaico. O próprio Davi, quando casa com Abigail, lá no Antigo Testamento, que ele manda buscar ela, Abigail toma as suas 5 virgens e a leva com ela para se casar com Davi. Então são costumes que devem ser observados quando nós vemos algo que não entendemos ali. É por isso que nós devemos buscar ali na história da época, no que estava acontecendo, para podermos entender. Aí nós erramos bem menos na interpretação da palavra de Deus e daquilo que nós vamos estudar. Então, e uma outra coisa, quando nós dissemos aqui, para que a gente possa entender, uma outra coisa é o contexto imediato. Tem o contexto imediato e o contexto mais amplo. Então, nós costumamos dizer, se você usa um texto fora de contexto, é motivo para pretexto, né? Isso é uma palavra que nós usamos, né? Então, o texto sempre deve estar junto com o seu contexto. Às vezes, nós costumamos usar, ler uma passagem e já em ponto, devido àquilo que temos na cabeça, já tiramos a conclusão sem ler o resto do contexto. Como se alguma pessoa dissesse, eu gosto muito de ficar ao sol. E aí, de repente, você vê debaixo de uma sombra. Você disse que gostava de ficar no sol, mas ele não escreveu o resto. Eu gosto muito de ficar ao sol quando está frio, quando o tempo está mais ameno, para esquentar. No verão eu gosto de ficar à sombra. Então tem que ler o contexto inteiro para ver do que o escritor está falando. Então, como
palavras podem mudar de significado dependendo do contexto, é muito importante nós analisarmos o seu contexto imediato, do que está falando, para quem está sendo direcionado o livro, num contexto amplo. Contexto imediato é aquilo que você está lendo ali e você vai lendo. Um exemplo típico disso é quando, uma das cartas, o apóstolo diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas, mas quer que todos se salvem. E isso, pegando esse contexto separado, alguns dos universalistas que tomaram essa linha de que todos vão se salvar, até mesmo o diabo, né, no final dos tempos, Orígenes mesmo era um desses que disse isso, né, e por isso que ele foi tido como herege. Então o que acontece? Pega essa parte, Deus quer que todos se salvem, Deus não faz acepção de pessoas, mas quer que todos se salvem. Então ele diz, não, Deus quer que todos se salvem. Mas quando nós vamos ler o contexto imediato inteiro, o que ele está dizendo é o seguinte: orai por reis, orai por governadores, orai por todos. E aí no final ele vai dizer, porque Deus não faz acepção de pessoas, de rico, de pobre, de rei, não que todos se salvem, mas que Deus não faz acepção porque ele é rico ele não vai ser salvo, porque ele é rei ele não vai ser salvo. Mas dentre todos estes, Deus tem os seus escolhidos que ele vai buscar. Então não é cada pessoa em particular. Por isso é importante a leitura do contexto imediato. E para um contexto mais amplo, nós entendemos, por um exemplo, qual é a finalidade do livro. Então, por um exemplo, o livro do Apocalipse, qual é a finalidade dele? Por que ele foi escrito? Primeiramente, para dar uma esperança para o povo e mostrar as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Ao contrário, por um exemplo, do livro de Salmos. O livro de Salmos tem elementos escatológicos, que fala a respeito do fim? Tem, mas o livro, a finalidade do livro é um livro de liturgia e louvor a Deus. Assim como, por isso que é chamado de livro de sapiência, ok? Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, são todos livros de sapiência. E ali no livro de sabedoria, né? Então, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios há uma finalidade para a nossa vida atual, para conselhos sábios para a nossa vida. A biografia, um livro biográfico, como é o caso dos evangelhos, há ali elementos escatológicos, mas há, em sua maior parte, o elemento biográfico da vida de Cristo e das suas palavras, daquilo que ele disse, da doutrina que ele ensinou. As cartas paulinas têm elementos escatológicos? Têm elementos escatológicos, mas algumas cartas, a finalidade, por exemplo, da carta aos Coríntios, não é a mesma finalidade, por um exemplo, de um livro dos reis do Antigo Testamento. Então Paulo escreve aos Coríntios, depois ele escreve aos Éfesos, e em algumas cartas ele fala, leia essa carta também a tal comunidade, dependendo do objetivo que estava acontecendo ali, naquela comunidade, naquele lugar, o que a igreja estava passando, Paulo escreve. E o interessante é que nós pegamos essas cartas de Paulo para hoje, e elas se aplicam a vários momentos em que a igreja passa. Então, às vezes, a nossa igreja passa por tempos que está semelhante a Coríntios, está ali a advertência a Coríntios. Às vezes a igreja está começando a entrar, como aconteceu com os Gálatas, e Paulo escreve, Gálatas insensatos, como vocês começaram no espírito e estão terminando na carne? Quem enganou vocês? Não é? Vocês agora começaram na graça e estão querendo cair na lei de novo. Quantas vezes a igreja não passa por isso? Começa a entrar no legalismo de novo, aí precisa vir a carta de Gálatas e dizer, opa irmãos, é a graça de Deus que está aqui. Quantas vezes há um abuso da graça e precisa vir a carta aos Coríntios de novo, não é? Então essas cartas foram escritas com um objetivo, com uma finalidade, assim como cada livro da Bíblia. Então, quando nós vamos interpretar tipos, também nós dizemos, esse tipo aqui está em um livro tal, com a finalidade tal, em um contexto imediato tal, em um contexto mais amplo tal. Aí eu interpreto de maneira mais
ampla e de maneira mais segura aquilo que eu estou interpretando. Não tem erro, não é difícil, né? Às vezes, quando a gente começa a ouvir essas coisas pela primeira vez, a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir interpretar a Bíblia correta. Vai, porque é simples. Primeiro que o Espírito Santo está nos guiando, e essas coisas aqui, quando estou falando, quando a gente vai falando e vai ensinando, parecem difíceis, mas na prática a gente vê que não é tão difícil, é bem mais fácil do que nós estamos dizendo. Quando nós pegamos o livro e começamos a mostrar, é igual uma receita que parece complicada. Quando a pessoa começa a mostrar ali, nós vamos pegar isso quando estiver lendo o Apocalipse, e aí nós vamos nos referir a estas aulas. Então o que acontece? Assim é quando a pessoa está fazendo uma receita, parece complicada, ela começa a fazer, e assim a pessoa vai aprendendo conforme vai manuseando e tudo na vida, não é? É assim. Então parece ser difícil, mas não é. Quando nós estivermos manuseando o livro do Apocalipse e nos referirmos a essas regras que nós estamos estudando agora, vai ficar fácil. E aí nós vamos aprender, né? Uma outra coisa que nós temos que tomar em conta, agora, isso aqui é para quem não fugiu, tá? Quem não fugiu das aulas Na minha época eu aprendi isso aqui, acho que na 7ª série, eu acho. 6ª, 7ª série. Não sei se aprende isso aí em 6ª, 7ª série, no colegial, ou mudou o nome agora, mas colegial, né? Nem sei como é que se fala agora no Brasil, high school, ensino médio, sei lá como é que é agora. Mas se aprendia naquela época. Então, quando a professora ia na lousa e dizia, olha, vamos aprender análise léxico-sintática, ou léxico-sintática, né? Análise, o Helder está rindo ali que ele é professor de literatura. Então, análise léxico-sintática. Eu não aprendi isso não, eu fui ficar matando aula lá. Então, o que acontece? Análise léxico-sintática. Então, lexicologia é o estudo do significado da palavra em si. Então, essa palavra significa isso, essa palavra significa aquilo, tal. Lexologia. E sintaxe é a ligação que tem as palavras no texto. Elas coligadas uma com a outra. Então, é uma análise léxico-sintática. Eu vou dar um exemplo disso. Então, por um exemplo. Se nós dissermos assim, esta tal pessoa é ou está verde. Nós sabemos que verde é uma cor. Isso é uma análise lexicologia, ok? Verde é uma cor. Mas, no contexto, a ligação da sintaxe que tem da palavra, esta pessoa está verde, ou é verde, logicamente que ela não está dizendo que a pessoa é o Hulk, ok? O Hulk não está dizendo isso, ok? Pode significar que a pessoa ainda não é experiente, olha, essa pessoa ainda está verde para esse trabalho, ou para assumir tal cargo. Pode significar que ela está imatura para aquilo. Pode significar que ela está doente, mas a pessoa está verde. Está doente, né? Está com enfermidade que está verde. Ou pode significar que ela está com medo. A pessoa está verde de medo, né? Então, a mesma palavra pode ter um significado diferente dependendo do contexto e da sintaxe que ela está ligada dentro do texto, ok? Agora fica fácil, né? Então, por um exemplo, um outro exemplo que nós damos disso. Então, se nós dissermos assim, o jogador de futebol, o meia, rasgou a meia e jogou meia partida. Em todas essas, nós dissemos a mesma palavra meia. Em cada lugar que nós dissemos esse meia, ele tem um significado diferente. Então, o meia é a posição do jogador no time. Ele é um meio campista, um meio direito, um meio esquerda. Né? Ele é um meia. O meia rasgou a meia que calça, e jogou meia, metade da partida. Então, isso é sintaxe, né? É o que está ligado ali, conforme ele está dizendo. Assim, nós devemos prestar atenção quando estamos lendo a palavra de Deus, não é diferente. Então, se eu tomo algo diferente, se eu tomo algo fora do contexto, ou eu pego uma palavra, e isso é importante principalmente para nós que estamos estudando esse tipo de coisa e que falamos da palavra de Deus. Isso é muito importante porque é uma das coisas que, quando nós vamos estudar para falar da palavra de Deus, quando vai fazer teologia, é conhecer os originais no grego e no hebraico,
E quando nós vamos para o dicionário de hebraico, às vezes uma palavra em hebraico ou em grego, ela pode significar várias coisas. Qual delas eu vou aplicar ao texto que eu estou lendo? Então eu estou lendo lá, tal, aí pá, vem uma palavra. Aí eu digo, o que essa palavra significa? Aí eu vou no dicionário, porque às vezes, quando nós estamos lendo, uma palavra parece que em português está soando fora do nosso entendimento, porque o trabalho de tradução é muito difícil para colocar ali o que aquela palavra significa. Então, esses homens que traduziram a palavra de Deus foram muito usados por Deus. Mas às vezes nós estamos lendo ali e falamos, eu quero saber, eu faço toda essa análise. Eu analiso o texto, o contexto, eu analiso o setting lab, o histórico-cultural, eu faço análise léxico-sintática e tudo, e de repente a palavra parece que não bate. Aí eu vou no original. E aí é a hora de eu ir para o original. Aí eu vou para o original e quando eu chego no original está lá. Essa palavra pode significar isso, isso ou aquilo. Aí como é que eu faço? Qual dessas aplicações eu posso aplicar àquele texto? Aí eu vou olhar, ela significa isso, nesse contexto ele se aplica. Porque se eu colocar um significado diferente num contexto, eu vou dizer outra coisa que Deus não disse. Então se eu disse, essa pessoa está verde e não pode ocupar esse cargo, e eu disser, ou ele não vai ocupar o cargo porque ele está doente, sendo que eu estou dizendo que ele está verde porque ele é uma pessoa imatura, eu disse algo que a pessoa nunca disse. Então assim nós temos que tomar cuidado. Eu vou lá para o original e eu vou para cá e eu digo, a sintaxe dessa palavra se aplica melhor a isso daqui. E aí eu dou a interpretação correta. E aí fica fácil de interpretar. Ok? Claro que tudo isso com a direção, né, do Espírito Santo. Nós não vamos chegar aqui ao literalismo simplesmente humano. Porque nós sabemos que nós, mesmo com tudo isso, nós não tivemos a direção do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus, nós vamos fazer a interpretação errada com certeza. Né? E uma outra coisa que nós devemos analisar é a análise teológica do texto. Se está coerente com todo o ensinamento da doutrina que se desenvolve na Bíblia Sagrada. Então, a análise teológica, depois de eu fazer todo esse trabalho, uma vez na sala de aula eu levei uma bolsa cheia de livros, né? Estava dando aulas justamente de hermenêutica para o pessoal, né? E aí coloquei aquele monte de livro na mesa assim e tal, e comecei a falar sobre essas coisas, né? Aí eu falei, então você pega esse léxico aqui de grego para você saber o significado, depois você pega tudo isso aqui que eu estou explicando aqui, mais algumas coisas, eu comecei a explicar para eles para fazer, né, a explicação. Aí, quando estava quase terminando, o pessoal, meu Deus do céu, eu falei assim, depois disso terminou? Não. Aí, depois que você fez a sua interpretação do texto, vai para os que já interpretaram esse texto e checa se eles disseram a mesma coisa que você está dizendo ou se disseram coisa totalmente diferente, não é? Porque às vezes nós podemos fazer uma interpretação, de repente eu vou lá e vou olhando. Mas o que disse Santo Agostinho, o que disse João Crisóstomo, o que disse os grandes pregadores, o que disse meu pastor sobre isso? Ok. Aí você fica mais tranquilo. Disseram algo mais ou menos parecido com o que eu disse. Ou bem próximo. Ok. Então o texto está seguro, é uma interpretação segura, não vou sair fora daquilo que a igreja sempre ensinou. Ok? Ok. Uma outra coisa, quando nós fazemos a análise literária, de tipo de literatura que nós vamos encontrar os pontos importantes de correspondência que há entre o tipo e o antigo. O que corresponde, o que conecta eles. Então, Moisés, como nós vimos aqui, ele conecta sendo profeta, Melquisedeque, rei e sacerdote. E o que há de diferença? Né? O que há de diferença entre eles? Então, quando a serpente foi levantada no deserto, a serpente era feita de bronze, mas o levantamento é parecido, mas a serpente não era humana, a serpente não era um ser humano, a serpente era apenas um símbolo. E aí o que acontece? Nós vemos o que há
que corresponde às diferenças e às igualdades que há quando nós fazemos essa análise literária. Isso aqui é o que aponta para aquilo, isso aqui são as diferenças entre eles. E como nós falamos semana passada da questão das interpretações que se faziam principalmente ali no começo da igreja, 5 minutos temos aí, e na Idade Média também se faziam muita a questão da interpretação alegórica, não é? E dava-se ali várias interpretações, como nós dissemos a semana passada, bonitas, mas não bíblicas, não do que Deus falou. Né? Nós temos algum exemplo de coisas que nós fazemos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos tipologias ali, tanto da arca, como eu disse a semana passada também, da interpretação alegórica da serpente sendo de bronze, né? Dizendo que a natureza de Cristo humana era uma natureza inferior à sua divina, ou quando se fala também ali da arca, que era feita de acácia, natureza humana, e ouro, e era coberta de ouro, natureza divina de Cristo. Isso tudo são alegorias, não são tipos ou coisas que se falam de Cristo. Então são alegorias, e às vezes, se nós fizermos isso indiscriminadamente, nós vamos tirar o verdadeiro sentido do texto que Deus queria dar para o texto, ok? Então, sobre tipologia era isso. A semana que vem nós vamos estar entrando na questão da profecia, porque no Apocalipse tanto tem tipologia como tem profecia e linguagem apocalíptica, ok? Então, eu creio, se tiver algumas... Essa semana não teve perguntas, né? Essa semana não teve perguntas. E se tiver algumas perguntas, podem deixar escrito aí, podem deixar, que na semana que vem a gente vai abrir um tempo para estar respondendo as perguntas. E podem deixar escrito aí, né? E não se esqueçam do caderninho, para anotar essas coisas. Estão anotando aí, né? Eu estou falando meio rápido, mas quem está escutando pode voltar, não é? E assistir várias vezes. Então, o que acontece? A gente, para quem está assistindo, né, pode deixar a pergunta aí e tal, e quando nós voltarmos aí da quarentena, né, nós vamos continuar fazendo assim o live, né, dessa forma agora. E agora, quem estiver presente, nós aqui na igreja tem sempre um cafezinho depois dos cultos. Então, quem estiver presente, a gente pode ter um off ali, né, para estar batendo um papo sobre dúvidas também, ok? Então, vamos orar e pedir a Deus que esteja também assim nos dando graça para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Parece difícil, mas não é. É muito simples. Nós vamos ver quando nós começarmos a trabalhar com o texto. Ok? Vamos orar então a Deus, agradecendo ao Senhor, passa rápido, né? Por mais esse estudo de hoje, pela palavra dele que é maravilhosa, e por ele nos dar a oportunidade de conhecer estas coisas maravilhosas para interpretar a palavra dele com todo respeito e chegar diante da palavra dele com temor e tremor, né? Esse é o que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Então, é isso que nos leva a estudar cada vez mais e a buscar conhecimento para errarmos cada vez menos e para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus. Oremos então, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta noite, Senhor, em que estivemos reunidos aqui para estudar a Tua palavra. Te agradecemos por cada um que está nos assistindo nesse momento, em sua casa, em seu lar ou no seu trabalho, onde quer que essa pessoa esteja nos assistindo. Nós te agradecemos pela vida dela e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada um, Senhor, a cada um de nós, para a compreensão melhor da Tua palavra. Senhor, nós não queremos errar, Senhor, como quando falarmos da Tua palavra. Senhor, dai-nos este temor, Senhor, que nós possamos falar aquilo que o Senhor disse, que nós possamos dizer, Senhor, aquilo que o Senhor disse e não o que nós queremos que o Senhor diga.
nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja, pelo magistério da tua igreja, Senhor, que há 2000 anos tem nos ensinado, ó Deus, e tem nos feito com que nós possamos chegar hoje e temos a facilidade maior de aprender da tua palavra. Dai-nos sabedoria, dai-nos inteligência, dai-nos entendimento, dai-nos, Senhor, conhecimento e dai-nos discernimento, ó Deus, de tudo aquilo que estamos aprendendo, de tudo aquilo que estamos ouvindo, Senhor, para que nós possamos pôr em prática, para que cada um de nós, Senhor, possa ser luz no mundo, para que nós possamos, ó Deus, ser a tua boca, ó Pai, no mundo, falando aos nossos irmãos, levando o teu evangelho, levando a tua palavra, porque sabemos que os tempos são próximos, Senhor, e que a tua palavra, que nós possamos ser vasos, Senhor, que nós possamos ser canal de bênção na vida de todos aqueles a quem se aproximarem de nós, Senhor. Põe no nosso coração o desejo de levar a tua palavra, Senhor, com toda a humildade, sabendo que a sabedoria vem do alto, sabendo que a sabedoria vem do Senhor, Senhor. Nós não somos nada, somos apenas vasos, Senhor, que o Senhor usa, Senhor, da maneira que quer. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua igreja e pelos dons que derrama sobre a tua igreja. Te louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma semana abençoada para todos.